Amigos do esporte, bom dia. Hoje tem Derby Paulista pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro 2019. No Itaquerão, às 19 horas, novo horário aplicado pela CBF, em comum acordo com a TV aberta, segundo informações, para testar a audiência e aceitação do público. A partir das 19 horas, novo horário, hoje, Corinthians e Palmeiras direto de Itaquera. Um Corinthians que não sabe o que é perder há 5 jogos, 3 pelo Brasileirão e 2 pela Sul-Americana. Já o Palmeiras vem de uma goleada sonora frente ao Godoy Cruz no jogo de volta pelas oitavas de final da Copa Libertadores. Nem mesmo essa goleada amenizou um pouco os ânimos ou o ânimo acalorado da sua torcida. Torcida esta que exige uma resposta mais efetiva hoje frente ao seu rival e, consequentemente, uma vitória, já que o Palmeiras é tido como o time mais badalado do país no momento. Time que investiu alto e o time, um dos candidatos à conquista da Taça Libertadores. Palmeiras este que oscilou nos últimos jogos e por pouco não fica de fora das quartas de final da Copa Libertadores. Já o Corinthians, eu já venho alertando desde o jogo de volta pelas oitavas de final contra o Flamengo no Maracanã. Flamengo este que passou com méritos, porém foi por pouco que o Corinthians não conquistou a vaga. Se não fosse aquela bola do Ralf, talvez o Corinthians estivesse hoje numa semifinal. Mas o sino funciona, segue o jogo. O Corinthians tem mostrado uma evolução significativa desde aquela partida contra o Flamengo. Repito, algo que eu já vinha alertando desde a época do WhatsApp. Infelizmente, o canal ainda não existia. Fiz uma das melhores análises a respeito dessa evolução do Corinthians e fui um dos poucos a ser taxativo que o Corinthians tinha tudo para eliminar o Flamengo naquela ocasião. Mas isso é passado, segue o jogo. O Corinthians hoje, mesmo tendo um time, como eu costumo falar, modesto, e um time operário, com limitações, mas com resultados significativos, de 5 jogos para cá, é cotado, bem pouquinho, a favorito a vencer essa partida. Com todo respeito ao Palmeiras. Mas é um favoritismo de centésimo. É um jogo de bastante equilíbrio e um jogo com cara de empate. Um placar mais provável a acontecer hoje no Itaquerão é 1-1. O Palmeiras tem oscilado, tem demonstrado nos últimos jogos um rendimento abaixo do esperado, mas mesmo assim é um time de melhor qualidade, é um time mais forte, um elenco mais qualificado e merece respeito. É um jogo, repito, de bastante equilíbrio e o que vai determinar a vitória de um e outro são os detalhes. É um jogo onde gol feito não pode ser perdido. E é um jogo onde o Corinthians costuma crescer demais. Se é um jogo que o Corinthians se manifesta além do que costuma se manifestar, é o derby contra o Palmeiras. E principalmente em situações como a de hoje. O Corinthians precisando entrar no G4 e o Palmeiras tentando recuperar a liderança do campeonato. Lembrando, mesmo que o Palmeiras vença o Corinthians hoje, pode terminar a tabela ainda em segundo, já que o Santos joga às 11 horas da manhã contra o Goiás, dentro de casa, e dificilmente deixará escapar essa vitória. Já pelo lado do Corinthians, é tudo entusiasmo, é tudo positividade e é tudo evolução. Um time que mostra a cada jogo que não é simplesmente um dos grandes correndo por fora em busca do tão almejado título brasileiro. Uma vitória hoje confirma toda a análise que eu fiz desde o jogo de volta contra o Flamengo pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O Corinthians é um dos candidatos ao título do Brasileirão. Já o Palmeiras tenta confirmar a sua superioridade e confirmar que é um dos times não só a conquistar o Brasileiro, como a Libertadores e possivelmente o Mundial. Agora é esperar para ver. Um Corinthians que não poderá contar com Ralf, ainda entregue ao departamento médico. Mas a boa notícia é que Sornosa está de volta. Já o Palmeiras tem a dúvida referente à condição física e até mesmo muscular do atacante Borja, o qual saiu machucado no jogo
contra o Godoy Cruz. Borja está num momento muito positivo, tem marcado nos últimos jogos e está em paz, pelo menos momentaneamente, com a sua torcida. Já Wagner Love, pelo lado do Corinthians, mostra o faro do artilheiro mais uma vez. Tem uma média de gol muito positiva nos últimos jogos. Uma curiosidade para esse clássico: 3 resultados comuns ainda não aconteceram: o 1-1, o 0-0 e o 2-1. Resultados estes que provavelmente um deles irá acontecer hoje. É um jogo, repito, com cara de 1-1. É um jogo de muito equilíbrio. Mas eu, sinceramente, nesses 45 anos de vida e 30 e poucos de comentarista, mesmo que anônimo, eu não acredito que o Corinthians vai ser derrotado hoje em Itaquera, com todo respeito ao Palmeiras. Eu acho que é jogo para 1-1 ou 2-1 Corinthians. Corinthians hoje, para mim, tem uma pequeníssima vantagem em termos de evolução, em termos de confiança, até porque o time entra mais leve. Só para vocês entenderem, uma derrota hoje para o Palmeiras não vai causar nenhum alvoroço, nenhum tormento na vida dos jogadores corintianos e nem vai mexer com os ânimos em termos de um protesto na frente do CT por parte da sua torcida. Até porque o Corinthians, como muitos comentavam até pouco tempo atrás, é um azarão entre os grandes na conquista do brasileiro. E também na conquista da própria Copa do Brasil, algo que ele já foi eliminado. Mas o Corinthians mostrou, nas mãos de Carille, o quanto é identificado com esse treinador, e esse treinador é identificado com esse clube e essa torcida. Então, eu acredito que hoje o Corinthians, por esses detalhes, e pela sua força, pela sua grandeza, principalmente quando enfrenta o Palmeiras em situação como esta, inferior entre aspas, e o Corinthians mostra uma força, uma reação, uma superação absurda. Então eu acredito que o Corinthians hoje pode vencer o jogo por 2-1 ou, na pior das hipóteses, empatar por 1-1. Se de repente o Palmeiras ganhar, segue o jogo. Eu vou continuar colocando aqui o meu raciocínio, a minha experiência como comentarista, usando a razão de antes de tudo que aconteceu nos últimos 10 jogos entre Corinthians e Palmeiras e um pouquinho da emoção, mas a razão acima da emoção. Então eu acredito que hoje o Corinthians é favorito, por um mínimo detalhe, e o Palmeiras, mesmo com a sua grandeza, mesmo com a sua força, vai lá também pensando em buscar os 3 pontos, mas eu acredito que hoje dá Corinthians 2-1 ou no mínimo 1-1. É um jogo mais para empate. O 1-1 para mim é o resultado que mais se apresenta para esse jogo. Porém, agora é esperar para ver o Corinthians tentando entrar no G4 e o Palmeiras tentando, quem sabe, dependendo do resultado do Santos hoje, 11 horas da manhã, assumir a liderança à ponta do Brasileirão ou, no mínimo, manter a 2ª posição. Vai ser um jogo bastante pegado, bastante disputado. Infelizmente, jogo de torcida única. Eu espero um dia isso ser resolvido e as 2 torcidas possam participar no mesmo campo, no mesmo horário de jogo. Então, é esperar para ver. 19 horas, Corinthians, de Wagner Love, artilheiro, e o Palmeiras de Borja, artilheiro também. Tem tudo para fazer um grande jogo e quem ganha com isso são os torcedores e são os amantes do futebol. Agora é esperar para ver. Corinthians e Palmeiras, 19 horas, direto de Itaquera. Eu sou mais Brasil. Bom dia.